Olá. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos tentar arrumar aqui pra gente começar mais um dia de live. Quem aí topa participar dessa live, que vai ser uma live bem bacana, onde a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Hoje em dia, principalmente com essa pandemia, muita gente vem sofrendo com a questão da insônia. E aí eu chamei uma grande amiga pra gente falar um pouquinho pra vocês sobre esse tema, né? Então eu acho bem interessante a gente conversar com uma psiquiatra, né? Porque nada melhor de falar de sistema nervoso central do que uma psiquiatra, né? Pra falar pra gente sobre a questão que a gente deve usar, que não devemos usar. Então, vou ver se ela já entrou aqui. Vou chamar ela. Achei ela. Olá, pessoal. Oi, Raíssa, tudo bem? Oi, querida. Oi, boa Tudo bem? noite. Boa Tudo noite. ótimo. Como é que você tá? Tudo bem. É? Como é que tá São Paulo? Tá frio? Tá Frio. calor? Tá Tá frio? frio. Aqui também É, tá frio. Deixa eu deve até estar em colocar um torno de fone para uns. falar com você, para escutar você melhor, Tá. Boa tá? noite, Berta. E Amiga aí, pessoal, Gisele. vamos fazer o seguinte, pessoal, o que vocês acham de vocês mandarem um convite Milene. da nossa live para 5 amigos? Pegar esse aviãozinho que tá aqui, ó, manda o convite para 5 amigos, que vai ser super interessante esse assunto que a gente vai falar. E provavelmente você deve conhecer alguém que esteja sofrendo de insônia, Tô fazendo ou aqui que sofra agora de insônia, né? Vou mandar aqui para algumas pessoas também, tá? também. Vamos lá. Vamos aqui. Mandei também. Eu mandei. Como é que tá para o som, gente? Tá tudo bem aí? Estão me escutando? Não Vai tá falando pra dando. gente aí a cidade que vocês são, né? Agora o som ficou melhor, né, Lilian? Eu tô te escutando melhor. Você tá me escutando bem? Eu tô te escutando super bem também. É. É. Eu tô sem o fone, eu optei ficar sem o fone para ver, porque às vezes eu ligo o fone e dá uma microfonia, fica meio estranho. Então tô sem Eu tô fone. te ouvindo Então, super bem. a Andrea falou que tá ótimo. Obrigada pelo feedback. Olha, Caieira, que legal. Vamos falando aí. Americano do Sul, bacana. E amiga, Flá, tem um monte de gente entrando, bacana, umas amigas, seguidoras, seguidores. Campos do Goitacazes. Tem bastante gente bacana. Ó, Agudo, São Paulo. Então, vamos convidar algum amigo que precisa escutar sobre essa live, né? Eu não sei se vocês mandaram aí o Ei, aviãozinho, eu já ei, mandei. Júlia, doutora Júlia, no Rio, sensacional, pessoa maravilhosa. Olha, Campo Grande. Olha que legal, da minha cidade. Sim, daí. Então tá ótimo. Olha, gente, muito bacana vocês estarem aqui mais uma semana e eu estou junto com a doutora Lilian, que é uma grande amiga que eu conheci num curso, né, Lilian? É, E a gente acabou criando essa afinidade, principalmente porque a gente gosta de muitas coisas parecidas, né, Lilian? Principalmente exatamente. dos cursos, né? E a gente achou muito bacana a gente falar sobre esse tema. Eu acredito que a doutora Lilian deve atender bastante casos de pessoas com insônia. Eu também, e eu tento modular tudo isso através de metodologias mais naturais. Mas é importante a gente conversar com um profissional médico, porque o médico ele sabe nos explicar as diferenciações entre insônia, né? As diferenciações, a questão das medicações, quando se é necessário.
E a doutora Lilian tem uma visão também, eu falo assim, tem gente que acha que psiquiatra só passa remédio. A Lilian não, né, Lilian? Ela começa Eu com outra. adoro quando eu não preciso passar remédio, mas quando É, precisa eu passo, mas quando não é, precisa eu adoro. então, então é bacana porque ela tem essa visão que pode sim ajudar os pacientes aí a ter um sono melhor, uma qualidade aí desse descanso, né, reparador, que muitas pessoas se queixam hoje em dia de dormir e acordar no dia seguinte muito cansado, né? Então, vamos falar então sobre esse assunto. Acho interessante você começar falando aí, principalmente das questões dos tipos de insônia, o que que seria uma insônia, né? Na sua visão. Sim. Então a gente vai fazendo, né, um pinga-fogo aí, uma troca entre a gente, né, Beth? E a gente vai começando assim, vamos começar a pensar na insônia, né? Então, insônia é muito importante quando você está avaliando a insônia, vários aspectos. Existem vários tipos de insônia, né? Então, eu tenho insônia, mas depende, como que é a sua insônia, né? Então, tem desde a insônia até questões de conceitos, né, do que seja o sono. E, bom, tem alguns tipos de insônia. Tem aquela insônia da pessoa que não pega no sono, que deita e o sono não vem, ela não dorme. Geralmente são pessoas que estão muito aceleradas, que o pensamento está muito acelerado, então ela não consegue desligar. O que que eu falo, né? O sono, gente, é aquele desligar do interruptor, né? Nenhum de nós, quando dorme, sabe dizer a hora que dormiu. A gente dorme. Tudo apaga da nossa mente e a gente dorme. Então é exatamente quando os pensamentos conseguiram se acalmar e conseguiram parar. Então, a pessoa que está pensando no dia seguinte, no que aconteceu hoje, nos problemas que está vivendo, provavelmente, se isso ficar todos os dias, ela vai ter insônia, né? Acho que todos nós já tivemos algum tipo de insônia. E lembrando assim, né, Beth? Eu não considero insônia doença. A insônia, ela é um sintoma de uma doença, tá? Ela não é doença, tá? Ela é um sintoma de uma doença. Se você não está dormindo, tem alguma coisa acontecendo. Ou não necessariamente de uma doença, obviamente, quando é esporádica, mas pode ser porque você está com alguns problemas naquele período, né? E é um alerta, porque é uma desregulação. Se você não voltar a dormir, pode ser que você vai começar um caminho de adoecimento, porque depois a gente vai falar a importância do sono, né? Então, o não dormir não é legal. E aí, falando sobre a insônia, tem também a insônia que a pessoa dorme, ela consegue se desligar dos problemas, mas às vezes ela está ansiosa ou está em períodos de picos de pânico, que ela pode voltar a acordar de madrugada. Isso aí geralmente é uma adrenalina, principalmente se ela acorda pensando. Ela acorda com sufoco, com mal-estar, com medo, que são pacientes que às vezes acordam com a crise de pânico, né? Ou se ela já acorda e fica preocupada ali na cama, acordou, perdeu o sono tá leve demais, que é às vezes o que as pessoas falam. Eu acordo várias vezes à noite, isso também não é saudável, não é o sono ideal, né? Hoje tem vários relógios digitais que ajudam, inclusive, a avaliar se você está tendo uma boa noite de sono. Embora eu não sou muito fã, eu acho que até por um tempo para você avaliar, mas eu não sou muito fã porque eu acho que fica aquela irradiaçãozinha ali. Mas tem várias formas de avaliar seu sono e a qualidade dele. Um exame, né, que é a polissonografia. E geralmente os planos de saúde têm coberto polissonografia. É um exame importante que pode ser feito e vai falar muita coisa. Então, tem gente, inclusive, na gente falando das causas da insônia, eu já estou meio pulando, mas só para não esquecer, mas tem insônia que se dá por causa de uma falta de oxigenação, né? Ou por fechamento das glândulas, da orofaringe, de adenoides.
por questões pulmonares, né? A obesidade pode dar muito essa falta de ar de noite. Então, tem pacientes que descobrem, após a polissonografia, que precisam de um CPAP, que é um pequeno aparelho de oxigenação em casa, para ela dormir. Uhum. E tem gente que realmente falou que isso mudou a vida depois que usou. Mas, óbvio, nós não vamos chegar nesse ponto ainda. Mas existe a insônia daquela pessoa que dormiu à noite, conseguiu se desligar e tudo, mas acordou cedo demais antes da hora que ela deveria acordar e não consegue mais voltar a dormir. Fica na cama e aí tudo que ela tem que fazer no dia já começa a passar na cabeça dela, né? Então, esses tipos de insônia vão mostrando para a gente que a ansiedade, as preocupações, que às vezes você ainda não chegou na ansiedade, mas se você mantiver um ritmo de se preocupar demais todos os dias, todos os momentos, a gente acaba chamando isso de ansiedade, acaba tendo padrões clínicos de ansiedade, né? A preocupação é você ficar muito excessivamente pensando no que você vai fazer amanhã ou na outra semana ou daqui a um mês. E você não dorme porque você fica pensando naquilo. Isso é uma preocupação, mas isso pode ser um sintoma de ansiedade. Então, eu costumo falar 90% dos sintomas, né? 90% das causas de ansiedade, de insônia, é ansiedade. Esse excesso de ansiedade, de preocupação ou estresse, né? Uma das duas coisas ou as duas coisas juntas, que levam a maioria das pessoas à insônia. Acho que todos nós já tivemos insônia, mas a insônia, para mim, quando eu tenho, eu procuro me observar no sentido de me conhecer, de falar, olha, nossa, esse assunto está me preocupando mais do que eu imaginava, porque eu não estou conseguindo dormir, porque o meu sono é normal. E já teve vezes de eu acordar mais cedo, porque eu tinha tanta coisa para fazer, e eu falar, nossa, mas eu tô ansiosa, por isso que eu vou fazer. E de vez em quando, se é um projeto, se é uma coisa, ok, né? Mas se começa a ficar diário, aí você tem que lançar mão de recursos, de alternativas. E aí, na prática, as pessoas, na primeira cabeça das pessoas de alternativa para insônia, né, Beth, é remédio, né? Um Rivotrilzinho. Rivotril, que são os benzodiazepínicos que causam dependências, tem muitos Zolpidem e tudo mais. Mas, gente, entre você perceber que você precisa melhorar seu sono, até você tomar uma medicação, nesse intervalo, tem um leque de alternativas que a gente pode fazer pelo nosso sono, né? Então, é o que a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, o que você me fala da insônia? Qual a sua visão da medicina chinesa? Como que você explica? Só antes de você falar, eu vou falar um pouquinho da deficiência de melatonina, né? Então, também, que é bem importante. Tem duas coisas muito importantes. Então, assim, a nossa melatonina é um hormônio do sono que é produzido no nosso cérebro, que inclusive está responsável não só por regular o nosso sono, mas regular o nosso ritmo circadiano. Ritmo circadiano, gente, é uma das coisas que a gente já estudou em escola, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Por quê? É ele que vai startar hora de produzir tal hormônio, hora de produzir tal hormônio. Então, à noite, enquanto a gente dorme, a gente produz hormônios muito importantes. O GH, que está relacionado com diabetes, com insulina, com telomerase, né? A telomerase que está relacionada com longevidade. Por isso que já tem estudos mostrando que, às vezes, é melhor você ter uma ótima noite de sono do que você fazer atividade física. Claro que guardando as devidas proporções, mas eu considero que os dois são tão importantes um quanto o outro. Porque quando você dorme bem, você está prolongando os seus telômeros e você está mantendo sua longevidade da sua cutis, menos rugas. Mas por quê? Enquanto a gente está dormindo e dormindo bem, a gente está melhorando, está regulando o nosso açúcar, está controlando o nosso colesterol, obesidade,
nossos neurotransmissores que vão modular o nosso humor no dia seguinte, a nossa concentração do dia seguinte. E tem uma outra coisa linda do sono. O sono é a hora de fazer o resumo final de como foi o seu dia. É a hora em que vai ter aprendizado. Chega a arrepiar, fiquei emocionada. É a hora que vai ter aprendizado. É a hora que você vai tirar conclusões para a sua vida, né? Boas e ruins. Se você está tendo um sono estressado, como é que você vai ter as conclusões importantes para a sua evolução, né? Se você não está dormindo, como é que você vai deixar seu cérebro silenciar para você processar para a sua vida, para o dia seguinte, para a semana que vem, as suas atitudes, os seus próximos passos, como que você vai corrigir um problema. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu dormi com um problema e acordei com a solução? Ela dormiu muito bem e o cérebro dela trabalhou perfeitamente, né? Então, é o que a gente precisa fazer e pensar no nosso sono. Então, não basta dormir, tem que dormir com qualidade. E quando você toma uma medicação, você não vai dormir com qualidade, você vai afetar o seu cérebro, você vai interferir nesses neurotransmissores. Principalmente quando você joga um benzodiazepínico. Claro, tem uns benefícios. Então, assim, tem paciente que, eu relaxei e aí minha pressão melhorou. Ok, comparando grosseiramente, para quem não tem alternativa, tá? Tudo bem. É melhor ela dormir, sim, eu considero. É melhor ela dormir do que ela ficar com insônia, hipertensa, diabética e tudo aquilo explodindo. O problema é que, como eu falei, entre descobrir e tratar a insônia e tomar um remédio, tem outras alternativas que também vão fazer isso, mas de uma forma muito mais saudável, né? E que vão ajudar a potencializar toda a função do nosso corpo enquanto a gente dorme. E aí, tem a melatonina e também tem outros neurotransmissores do nosso humor, da nossa ansiedade, que são que é o GABA, por exemplo, né? Que é um neurotransmissor importante no emocional, na nossa calma, na nossa concentração, né? E a deficiência de GABA, né, causada por N coisas, que aí é outra live, né, Beth? Ela também vai gerar insônia, mas ela também vai gerar ansiedade. Então, tô falando aqui agora porque lá no final da live, lá mais para frente, a gente vai falar de tratamento e a gente vai voltar no GABA também, na melatonina. Mas a melatonina, por que eu falo que 90% da ansiedade é causada por também, da insônia é causada por ansiedade? Por quê? Quando eu fico muito ansioso, eu entro em elevação de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol, que são hormônios do estresse, né? E também, gente, tristemente, ou eu falo, Deus é muito esperto, né? Quando você aumenta estresse, cortisol, adrenalina e noradrenalina, você desregula açúcar. Você piora gordura. Gente, meus gatos estão brincando, desculpa. Você piora gordura. Passou voando aqui. Quase com asas. Você piora gordura, né? E aí, é o oposto à serotonina. Então, a serotonina, que é um dos neurotransmissores, juntamente com o GABA, que modula nosso humor, nosso bom humor, alegria, também foco, calma, né, para resolução, não ter ter condições de lidar com situações estressoras e com situações desafiadoras, como, por exemplo, pandemia, quarentena, estresse dentro de casa, né? Isso tudo a gente precisa de serotonina, né? Então, a serotonina... Só que aí tem uma coisa engraçada com a melatonina. Gente, para a gente produzir melatonina e dormir, a gente precisa ter serotonina. Por quê? A serotonina é o neurotransmissor precursor da melatonina. Então, se eu estou ansiosa ou deprimida, eu tenho queda de serotonina. É por isso que eu não vou dormir. Se não tem serotonina, não tem humor
e não tem sono. E tem muita adrenalina, cortisol e muita ansiedade, né? Bom, resumindo da psiquiatria, é isso. Agora eu tô curiosa para ouvir a Beth, porque ela vai falar um pouquinho da visão dela e da medicina chinesa da insônia. Então, gente, vamos falar sobre esse tema que eu falo assim, ninguém imagina que é o alimento que aumenta toda essa adrenalina, essa noradrenalina, né? Esse ácido glutâmico que fica em excesso. Hoje a gente sabe que muitas pessoas fazem dieta, né? Dieta para emagrecer. E na dieta para emagrecer à noite, o que que acaba causando essa dieta para emagrecer? A pessoa come muita proteína animal. Então, peixe, ovo, come frango, come salada, alimento frio, né? Carne vermelha. Carne vermelha, não, e tira o carboidrato. E, na verdade, os carboidratos complexos são os alimentos que vão aumentar os níveis de serotonina para ter essa ativação de melatonina. E aí as pessoas tiram esse carboidrato da noite porque tem medo de engordar. Só que o carboidrato complexo à noite, por exemplo, uma sopa de mandioquinha, um creme de mandioquinha com gengibre, com cardamomo, um de abóbora cabotiã, fica delicioso com gengibre. Tudo isso daí, ele aumenta aí os níveis de serotonina no nosso sangue, né? No nosso intestino. E as pessoas estão comendo fontes de ácido glutâmico. E quem aqui na live que a gente sabe que faz uso de glutamina já diariamente? A gente sabe que o excesso de glutamina no nosso sangue desequilibra aí o ácido glutâmico e o ácido aminobutírico, que é o GABA, que a doutora Lilian falou. Que é eu falo que é um hormônio super importante, né? Que a gente precisa dos precursores dele para a gente diminuir os níveis de ansiedade. E isso quem faz é alimento, são nutrientes que fazem, né? E na visão da medicina chinesa, isso eu tô falando na visão da nutrição, tá, gente? Da dietoterapia. Na visão da medicina chinesa, da dietoterapia chinesa, o que que é a insônia? É a deficiência, um desequilíbrio, né, nesses meridianos do coração e do fígado, onde tem uma deficiência de sangue e uma deficiência do yin, que faz com que a pessoa não durma. Então, as pessoas que têm deficiência de sangue e as pessoas que têm insônia, elas têm uma deficiência de sangue no fígado e no coração, né? E essa deficiência, o que que ela vai deixar? Vai deixar a mente acelerada, a pessoa não consegue dormir, não consegue ter esse sono reparador, né? E isso faz com que a pessoa fique com aquela taquicardia, aquela palpitação, né? E isso é um sintoma de pessoa que tem uma deficiência de sangue, né? E quais são os alimentos que tonificam o sangue? Tudo que é quentinho, né? Então, a gente come salada com frango à noite. E isso daí, você imagina o quanto que é prejudicial. Não vai formar sangue, você vai ter a deficiência de sangue, por conta que é a alimentação que faz toda essa produção de serotonina, né? Você colocou a proteína animal, comeu um omeletezinho, uma salada fria. A salada fria a gente sabe que não pode ser consumida à noite. Então, procure tomar os caldos, as sopas, o legume assado, cozido, porque isso vai te nutrir muito mais e vai estimular essa produção de serotonina. Isso é bioquimicamente a gente falando, gente. O que o alimento faz de transformação e faz aumentar aí esses níveis de serotonina. E tentar, eu falo assim, se desligar das telas. A gente sabe que a exposição às telas, as nossas telas, o meu celular ele é programado a partir das 6 horas da tarde, ele fica vermelho. Então eu vejo você tudo vermelha, né? Eu não vejo você clara, eu vejo você vermelha. Por quê? Eu coloquei uma função onde essa luz azul que tem o celular, ela não vai destruir com o meu hipotálamo e hipófise e nem com a minha pineal. E a gente sabe que muitos casos de insônia têm a ver com fadiga de pineal, fadiga de hipotálamo e hipófise, devido à exposição à poluição eletromagnética, que é algo que ninguém dá muito valor, né?
E aí o que eu mostro para as pessoas biofisicamente? Que nós somos feitos de energia, que 96% do nosso corpo é composto por átomos, por prótons, nêutrons, elétrons, e nós temos os roubadores de elétron. O que é um roubador de elétron? Poluição eletromagnética. É o primeiro. E aí a gente TV está no exposto. quarto, Então, o que a gente faz geralmente? TV no quarto, Wi-Fi no quarto. celular no quarto. Quantas vezes eu já peguei paciente que não dormia, que tinha dores pelo corpo, que tinha enxaqueca crônica, que a causa era o Wi-Fi que estava dentro do quarto, do lado da cabeceira da cama da pessoa. Eu Né? E que dorme recentemente, com o celular, fica com o celular. eu tenho uma mãe que eu atendo 2 filhos dela, que eles não estavam dormindo, crianças, eles não estavam dormindo, estavam muito agitados. E aí a gente foi ver tudo e o Wi-Fi, a parede da TV, toda a rede de Wi-Fi, roteador, era exatamente do lado na parede do quarto deles, onde eles dormiam. Meu Deus, Não, ela mudou de casa, inclusive. Ela foi para outra Eu costumo casa, falar assim, separou gente, se vocês tudo. têm dúvidas sobre esse assunto, eu tenho um livro que chama assim, Poluição Eletromagnética, os impactos das antenas de celulares, dos aparelhos de celulares e do Wi-Fi. Eu tenho esse livro em PDF, se vocês quiserem eu compartilho com vocês. Nossa, Mas eu quero fiquei já. impactada. Eu conheci esse livro com o Dr. Vitor Matos, que é o meu professor de medicina quântica, né? E Super fiquei famoso. impactada porque eu não imaginei que o meu sono poderia estar sendo interferido, ou a minha melatonina, ou a minha pineal poderia estar com fadiga de pineal por conta da questão da poluição eletromagnética. A última coisa que a gente vai pensar são essas contaminações externas, né? A gente acha que está alguma coisa errada lá no neurotransmissor, tem que tomar um remédio. Não, então são coisas que a gente precisa prestar atenção. E a questão do que a doutora Lilian falou do ciclo circadiano, na visão da medicina chinesa, existe um relógio, né? Um relógio biológico. E eu costumo perguntar, assim, todas as vezes, qual é o horário que você acorda durante a madrugada e que você não consegue mais dormir? Geralmente é entre 2 e 3 horas da manhã. O horário do fígado, que é o que eu falei para vocês, que tem a estagnação de sangue. Então, está faltando sangue naquele órgão, né? Esse órgão está sem sangue e por isso você está acordando às 2 horas, às 3 horas da manhã. Se você estiver acordando entre 3h30, 4 horas, é o horário do pulmão, do pulmão necessariamente. E está relacionado com várias emoções. O fígado, qual que é a emoção do fígado é a frustração, a raiva. Frustração, raiva, insatisfação. Você imagina, a pessoa que dorme pensando em algo lá do futuro, ela está insatisfeita com alguma coisa, concorda? Ou ela está frustrada com alguma coisa. E tem uma Não é coisa verdade? interessante também, que o fígado, eu percebo muito nos transtornos bipolares, o fígado muito relacionado com oscilação de humor também, né? Então, essa raiva, Totalmente, essa raiva. essa impulsividade ou a oscilação em si, né? Até a depressão mesmo. E o pulmão, então, depois das 3, entre 2 e 3, Fígado. E entre 3, a partir das 3 às 5 da manhã é o pulmão. E que está relacionado aos sentimentos de tristeza. E medo, não? Medo é rim, não é esse horário. Medo é rim. Pulmão é tristeza, que interessante. E quantas pessoas a gente sabe que não acorda de madrugada e tá às vezes com alguma alteração de estar triste com alguma situação em casa, ou com família, ou com marido, e na verdade começa a acordar aquele horário, mas ela não liga que aquela situação emocional tá levando ela também à insônia, não é verdade? E tem também, eu tive já 2 casos de pessoas, que é algo bem importante de se relatar, que tiveram problemas gravíssimos de insônia após retirada de dente siso. Quando foi fazer a retirada dos dentes, fez os 4 de uma vez só.
Então a gente sabe o quanto a nossa boca interfere nos nossos 24 meridianos, né? Então cada lado da boca tem os 12 meridianos e o quanto cada dente está relacionado com vários órgãos nossos. Então, essas pessoas pararam de dormir após a retirada, a fazer um tratamento dentário. E é algo que a gente não correlaciona também, não é, Lilian? A gente Total. não correlaciona que, eu tirei um dente há um mês atrás, eu não durmo mais. Ela jamais vai pensar que foi aquela cirurgia dentária, não é verdade? Total, totalmente. É exatamente isso que você está falando. E só lembrando uma coisa também que você estava contando da causa da alimentação, a gente tem muito cuidado com açúcar, né, à noite. E eu falo carne vermelha. Eu sempre falo para os meus pacientes, pelo menos isso. Eu falo, eu não sou nutricionista, mas eu dou algumas dicas assim, olha, por favor, não coma carne vermelha à noite, né? Evita a carne vermelha à noite para o seu corpo digerir E na melhor. verdade, né, Lilian, não é Tem só que a carne trabalhar. vermelha, é tirar todos os tipos de proteína animal da noite. Porque quais são os alimentos ricos em ácido glutâmico? As proteínas animais, né? Então é o momento da gente pôr a mão na massa, né? E começar a consumir esses alimentos que vão aumentar esses níveis de serotonina, já que a serotonina, né, antecede aí a melatonina, eu preciso dar um suporte para essa serotonina. E como eu posso dar esse suporte? Através da alimentação. Faz toda a diferença você comer algo quente à noite, não comer nada gelado. Quem come salada gelada, infelizmente, está causando uma deficiência do baço aí, está causando uma deficiência de sangue. E o que nutre os nossos órgãos são o sangue, né? Energeticamente falando pela medicina chinesa. E se você utiliza alimentos que vão demorar a digestão, você imagina, para você digerir um ovo, uma carne, você vai levar de 12 a 15 horas. Você imagina como que vai ficar o seu sistema digestivo no momento que era, na verdade, para você ter um sono reparador. É lógico que não vai ter um sono reparador. No dia seguinte, você vai acordar cansado. E devido a essa digestão, não é E tem mais verdade? uma coisa, né, Beth? Assim, por exemplo, o açúcar, hoje, a gente sabe que o açúcar agita muito as pessoas. E aí, eu até tenho um caso super bonitinho, não era nem paciente, né? Mas uma pessoa me perguntou pelo WhatsApp, falou assim, ai, doutora, eu tô, assim, queria te pedir uma opinião. A minha filha de 2 anos, ela tá com uma insônia, ela dorme, mas ela acorda no meio da noite querendo brincar, agitada, alegre, tipo, nada a ver o horário, e a gente está muito preocupado, a gente não consegue. E ele já tinha levado isso para o pediatra, e o pediatra não fez nada, não falou nada, e estava realmente assim, todas as noites. E aí eu nem, assim, né, sem nem perguntar nada, já comecei a falar o que poderia ser, né? Porque não era uma consulta, então eu já falei assim, ó, pode ser isso, porque eu até pensei, bom, partindo do ponto de se é uma criança normal, que não tem um transtorno mental, que às vezes já dá insônia em si, por si, né? Aí eu falei, olha, vê a alimentação da sua filha, se ela tá comendo muito açúcar à noite, se ela tá comendo muito doce, o que vocês estão dando? Aí eu falei, pão, bolacha, muito leite com Toddy, doce à noite. Isso tudo vai deixar sua filha agitada, porque pelo que ele contou, assim, ela acorda eufórica. Doutora, tá eufórica demais, querendo brincar. E eu falei assim, bom, lembrei dos meus pacientes, lembrei de hiperatividade, né? E o açúcar deixa as crianças e nós, adultos, mais agitados. Mas a criança, isso é muito nítido, assim. E aí falei, ó, tira isso, tira, vê isso, o que vocês estão fazendo, nananã. E falei também do óleo essencial, que eu nem vou falar qual é agora, porque eu vou falar no final. Mas foi super interessante, porque 2 dias depois, 2 noites depois, ele me deu um feedback e falou assim, olha, eu ainda nem usei o óleo essencial que você indicou, mas aquilo tudo que você me falou da alimentação, era tudo que a gente dava para ela, a gente tirou, fizemos uma limpa no armário, mudamos a alimentação. Ela tá dormindo que nem um anjo agora. Muito obrigada. Eu falei, gente, isso não é nada, né? Isso é só o Com básico da certeza. vida.
Hoje as pessoas estão acostumadas a encher todo mundo de doce, a comerem muito doce, a dar para as crianças muito doce. E, ok, o mundo mudou, mas respeitar alguns horários, né? Para fazer Com isso certeza, minimamente. com Minimamente. certeza, com certeza. Estimular a criança a comer mais fruta ao invés do açúcar, né? Sabendo que o açúcar ele vai alterar várias funções cognitivas, nos próprios neurotransmissores. Imagina a criança que faz o uso aí de medicamento desde novinha porque não dorme. O que que isso vai impactar na saúde dela futuramente? E na verdade era um erro simples que você deu uma ideia. Tipo assim, cuida da alimentação à noite. Ela já dormiu sem usar o óleo Gente, é essencial. muito bonito isso, né? É muito É, bonito. E tem uma outra coisa que eu já vou falar logo, antes que a gente esqueça, que nem estava no nosso tópico. Chá, né, Beth? Aí você pode falar. Você é a expert do chá. Gente, a Beth, a gente eu abandonou adoro o chá. hábito de chá. A gente perdeu a fé no chá. A gente não faz ideia como um chá pode fazer milagres. Acalma Só a voltando a mente. contar o caso que eu contei na nossa outra live de uma amiga que estava com uma crise de cólica intestinal por intolerância ao glúten e não resolvia com nenhuma medicação. E eu mandei uma mensagem para ela, era um sábado de tarde, falei: passa no primeiro shopping, na primeira loja de produto natural e compra o chá de unha de gato, faz e toma isso milhares de vezes ao dia, porque vai E ela, começar a inflamar o seu intestino. No domingo, na hora do almoço, ela me ligou me agradecendo. Nossa, minha dor tirou com a mão. Então, gente, acreditem nos chás. Então tem melissa, Melissa é camomila, maravilhoso. Que são os grandes estimuladores de GABA, de GABA. que é o que a doutora Lilian falou, que é importantíssimo para ter esse equilíbrio do sistema simpático para o sistema parasimpático. Então, a pessoa que não dorme, ela tem o sistema simpático em ativação o tempo inteiro, né? E para a gente ativar o sistema parasimpático, a gente tem que comer alimentos que vão diminuir essa quantidade de ácido glutâmico, né? Que são os alimentos ricos Acredita, né? em GABA, né? Os alimentos, chás, eu gosto bastante dos chás iguais você. Por quê? Porque o chá é algo simples, fácil, barato, você vai lá, faz. Falo, você que tem insônia já há muitos anos, começa fazendo esse chá às 6 horas da tarde. Durante a noite, não deixa nenhuma luz ligada na sua casa, você deixa tudo em abajur, luz baixa, né? Tem aquelas luzes que você compra, que você troca também do abajur, e você deixa tudo vermelha, como se a casa fosse a casa da luz vermelha, que ajuda também na produção Não de sabia que melatonina. legal. Nossa, tem essa Nossa, lâmpada que é maravilhosa, que você estimula aí a produção de melatonina. Então, deixar essa luz baixa, não ficar exposta ao celular. Ah, Beth, mas eu adoro ficar no celular. Então, baixa esse negócio no seu celular, que todo celular tem a questão da luz azul e a luz vermelha. Então, coloca a partir de 6 horas, ficar a luz vermelha, já vai fazer toda a diferença. Não ter televisão no quarto, ou se tiver, desligar tudo da tomada e tampar essas tirar da tomadas, tomada, né? tirar A da tomada. tomada, porque até a televisão ligada na tomada e desligada só ali naquele botãozinho, a televisão, para vocês terem uma ideia, ela emite a radiação, né? Então, imagina você dormindo num quarto onde tem um monte de aparelho eletrônico, televisão, Wi-Fi, Hoje os videogame, adolescentes né? têm dormido muito com o celular do lado da cama, né? Eu falo, Debaixo da cabeça, debaixo da cabeça, debaixo do travesseiro. É assustador. E gente. carregando na tomada. Você imagina o caos que é isso? E muita gente não dá nem valor para isso, nem acha isso importante, não acha que isso pode matar. E é algo que está matando muitas pessoas, né? Eu tive até uma paciente onde ela teve câncer de cérebro, depois a gente descobriu, ela dormia com o iPad debaixo do travesseiro. A Teve gente, um câncer de cérebro com 11 anos, 10 anos. o Como uma criança o câncer, câncer de o cérebro com câncer 10 é uma anos? doença que convida o paciente a tirar tudo de eletrônico,
eletromagnético que tiver, inclusive parar de dormir em cima de lençol freático se ele dormir em cima de lençol freático, porque isso é uma corrente eletromagnética que também interfere no câncer, né? Isso aí eu também já vi em um curso, é muito... E em várias doenças, não Não, e só não no é só no câncer, câncer, né? imagina. Então, Não, aquelas não é só pessoas no que têm muita câncer. dor, né? Tem muita ligação com os lençóis freáticos aí, A com a poluição elétrica, radiestesia, com a a poluição radiestesia, telúrica que fala, né? isso não é invenção da nossa cabeça, não é misticismo. A radiestesia já ensina isso, né? O meu marido, ele já viu essas coisas de radiestesia e de também posições de coisas em casa. Ele, toda vez que a gente já olhou algum lugar para alugar, para qualquer coisa assim, ele olhava, não, deixa eu ver se aqui tem rio. Não adianta, podia ter um E você sabor sabia, ótimo e você ser em cima do sabia, rio, ele nunca quis saber. você sabia que países de primeiro mundo, antes de construir qualquer imóvel, é feito acupuntura no solo com Maravilhoso, cobre para maravilhoso. fazer essa energia subir. Maravilhoso. A água tem energia, gente. Eu tenho um primo, dois primos que eles têm a empresa de perfuração de poços e eles usam um aparelho para localizar a água. A água, o lençol, ele tem uma corrente energética. Então, quer dizer, eles conseguem captar onde tem a água. Agora, vocês acham que essa energia vai fazer o quê, né? Com a Vai gente? drenar Vai a energia interagir. e Vai drena toda a interagir. energia da pessoa, né? Drena toda a Só energia. Só voltando para uma pergunta que a Márcia fez sobre gestante poder tomar quais os chás para acalmar. Então, eu não uso muito chás com gestante. São pouquíssimos chás que eu uso com gestante. Os chás Exato. que eu gosto de utilizar com gestante, geralmente são das cascas, né? Então, casca de maçã, casca de laranja, casca de limão, casca de abacaxi, porque das cascas a gente extrai os compostos bioativos que são ricos em quercetina, esperidina, rutina, que melhora o sistema circulatório, melhora o sistema digestivo, então não vai afetar aí a gestação. O máximo que eu usaria de chá e com gestante seria um chazinho de erva doce, de erva cidreira. Não usaria nenhuma dessas. O capim-limão é um chá que pode ser usado. A Não usaria. camomila, A camomila, ela tem um efeito emenagogo, que ela pode causar aborto, né? Então, não pode ser usado com todas as grávidas. Depende da situação da grávida. E o chá, quando você usa o chá da planta, nunca usar a mesma planta todos os dias, né? Então, um dia eu tomo disso, porque tem gente que vai lá, começa a tomar chá, toma 1 litro do mesma erva, né? Não, gente, vamos tomar 200 ml, aí na outra hora do dia toma outro tipo de chá. Então, ter intercalar entre essas plantas vai ser essencial, até para você não enjoar do sabor, né? Imagina você usando sempre o mesmo chá todos os dias. Chega final do mês e vai falar, não aguento mais esse gosto, não é verdade? bom, então vamos falar aí também, agora, parte final, né? Que é das alternativas ao sono, né? A cuidarmos melhor do nosso sono. A gente já falou várias coisas, as questões eletromagnéticas, desligar celular antes, muito tempo antes. Isso com criança é super importante. A gente pode depois fazer só uma live sobre isso, depois, na criança. E assim, na medicina tradicional, tem indutores do sono, os Zolpidem, Pax, que é o Stilnox, que é o Zolpidem, né? Tem os benzodiazepínicos, tem antipsicóticos, tem os próprios antidepressivos, que também tem antidepressivos que dão sono, que estimulam uma sedação e por isso sono. Mas entre começar a tomar uma coisa assim, um remédio, e antes disso, tem inúmeros outros recursos. Muitas vezes, mudando a alimentação, o sono já melhora. Uma pessoa que diminui a farinha de trigo, diminui açúcar, ela já vai conseguir melhorar a produção de serotonina nela, Diminui a produção de proteína leptina. animal à noite, né? Exato. E aí, vamos para as terapias, então, né? O que a gente precisa e pode... o que você usa, né, Beth? O que eu uso para o paciente dormir? Então, assim, eu assim, indico muito melatonina, né?
tanto em criança quanto em adultos. Geralmente a gente começa com dose baixa, porém não é todo mundo que vai dar certo, né? Tem gente que às vezes está tão ansioso que só a melatonina não vai fazer efeito. Tem gente que não dá certo mesmo com a melatonina em si. Tem gente que às vezes fala, fiquei mais É agitada. quando a gente fala, né, Lilian, da questão da individualidade. Cada um é cada um, né? Então, a mesma coisa, às vezes, da mesma família, tá? Você, sua mãe, sua irmã. Às vezes, para sua irmã é um, a melatonina não funciona. E para sua mãe, para sua irmã, a melatonina foi maravilhosa, não é verdade? Não é Exatamente. verdade? Às vezes da mesma família, então é algo muito individual, né? Igual aqui, uma paciente minha falou, para mim a melatonina não funciona. Várias E pessoas estão falando aí também isso, né? então, para mim, quando eu tomei a melatonina, eu fiquei deprimida, porque eu tenho um marcador funcional aí onde eu tenho a degradação de serotonina, e foi quando eu fui estudar mais sobre neurotransmissores, até para entender por que que eu não me dei bem mesmo usando dosagem mínima de melatonina. Eu senti no outro dia, eu com muito mais sono, destruída, não consegui fazer muitas coisas, e eu fiz isso por 3, 4 dias e falei, não é isso o meu problema, então. Então eu tenho que tentar outra coisa. Eu acordei cansada, fiquei desanimada, fiquei triste. Eu acredito que muitos devem ter também, né? E não imagina que possa vir, porque esse não é o problema. O meu problema era qual? Deficiência de sangue do fígado e deficiência de sangue do coração. E aí foi quando eu comecei a usar as fitoterapias chinesas e comecei a usar os chás, né? Então, o que eu gosto de usar? De chás. Eu gosto de usar os chás que são aí os ativadores de GABA, que é melissa, a passiflora, a valeriana, a camomila, a avena sativa. Gosto de utilizar o mulungu, gosto bastante. E gosto de um fitoterápico chinês que é extraído da semente da tâmara, né? Que é o Jujube Seed Oil. Eu até trouxe aqui para vocês verem. É esse aqui, ó. Eu já postei no meu feed ali sobre ele. Então tem no seu feed, né? Que é maravilhoso. Ele serve para acalmar a mente e acalmar o coração. Então, quando você toma ele, a sensação que você tem no dia seguinte é como se você tivesse dormido 3 meses. De tão descansada que você fica. E acorda disposto? Acorda disposta, sim. Você acorda disposta, feliz, né? Porque acalmou a mente e o coração. É o que a gente precisa, não é verdade? Sim, todo mundo precisa ter isso em casa. É maravilhoso. Eu falo que é de Deus isso daqui. E são umas cápsulas gelatinosas, bem facinho de tomar. Nossa, então dá para tomar, dá para você começar com uma cápsula. Ah, não funcionou, Beth. Vai para 2, não funcionou. Pode tomar 4, que você vai ver que você vai dormir igual um anjinho. Não tem quem não dorme. Eu não tenho e assim, insônia, mas eu já quero acordar desse jeito, assim. A gente já acorda. Tem que acordar. A gente tem que acordar. Dormir disposta, né? E parar. Porque às vezes a gente chega à noite, é horário de pensar. Não é horário de pensar, é horário de refletir, como a Lilian falou, sobre o seu dia e ponto, né? E não é horário para você fazer planos. Planos você faz no outro dia, cedinho, na hora que você acorda, você começa a fazer plano. Tem uma coisa que exato, tem uma coisa que a gente fala também, quando você acorda muito cansado, pode ser um problema com cortisol. Então, como você está falando aí, eu estou fazendo um raciocínio. Se esse remédio chinês faz uma pessoa acordar animada, feliz, porque o cortisol é o contrário, a pessoa acorda cansada, né? Eu acho que ele deve ajudar um pouquinho aí nesses cortisóis nossos da vida, né? Provavelmente. Com certeza. E ajuda mesmo, porque ele acalma a mente, acalma o coração. Mas é muito importante a gente ter consciência que precisa aumentar o sangue do fígado e precisa aumentar o sangue do coração. E isso a gente aumenta também através do alimento. Então, por isso a importância de procurar um bom profissional que trabalhe com a dietoterapia, que vai te dar uma relação dos alimentos que aumentam o sangue. Eu tenho insônia, quais alimentos que vão aumentar o meu sangue? E tem um detalhe, né? Um alimento que aumenta sangue, que melhora isso à noite, mas que também não vai te engordar, te trazer um colesterol alto, te trazer um açúcar muito alto, que vai
que vai ser equilibrado nesse sentido também, né? Com certeza. E assim, vamos falar das vitaminas também, né? Tem as Vamos. vitaminas que são maravilhosas, Só que a antes gente, das que a gente, vitaminas, que você fala até que é um Rivotril light Light. esse. Só antes da gente falar da vitamina, eu queria falar também um pouco do GABA nosso, né? Que eu prescrevo aí pela medicina ortomolecular, os precursores de GABA. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, assim, pelo menos o meu mestre aí da ortomolecular, que é o Arthur Lemos, ele fala que o GABA no Brasil é muito ruim, você tomar GABA direto. Agora, marcas boas internacionais já vendem o GABA mesmo, que você toma e você estimula o neurotransmissor GABA, você vai acalmar, vai melhorar a concentração, tanto que é ideal tomar à noite, porque ele vai ajudar nessa sedação, no sono gostoso. E a gente aqui no Brasil, a gente usa os precursores de GABA, né? Que é a teanina, a taurina e a glicina. E essa tríade, que é precursora de GABA, o nosso mestre querido, Arthur Lemos, ele chama de Rivotril-like, né? Ele fala, é o que a gente chama de substituto do Rivotril, né? Para ajudar a tirar um paciente da dependência do Rivotril e tudo mais. Então, é uma das coisas que a gente gosta. E agora também as vitaminas que são precursoras de serotonina e consequentemente, precursoras de melatonina, que é o que você vai falar e que também acalmam à noite, né? E dão sono. Então, as vitaminas que são importantes tomar aí é o glucarato de cálcio, né? Que ele atua aí na saúde do nosso sistema nervoso central. A L-teanina, que é um composto bioativo bem importante também, que são precursores. A L-taurina, a glicina, que eu falo para vocês que tem no caldo de osso. Então, quando for cozinhar esses caldos aí que eu falei para vocês, coloca o caldo de osso no caldo de vocês, vocês vão ver a diferença no sono, né? É incrível a glicina para o sono. O magnésio, né? Tem o magnésio treonato, tem o biciclinato de magnésio, qualquer um desses dois são excelentes para o nosso sono. Magnésio é super importante para tudo na nossa vida, né? Para tudo, o né? nosso cérebro é fundamental. Fundamental. Eu falo que temos que tomar magnésio todos os dias. E tem gente que não tem uma boa absorção de magnésio. Aí eu sempre indico, toma aquele cloreto de magnésio que é baratinho lá da farmácia. Toma à noite uma xícara, pega 33 gramas, dilui em 1,5 litro de água e toma antes de dormir uma xícara de café. Você vai ver que além de funcionar o seu intestino, vai fazer você dormir melhor, vai te ajudar na questão muscular, se você tem algum problema de dor muscular, vai te ajudar também, dor de cabeça. É algo simples, barato e melhora o sono à noite, né? Eu uso muito aquela biomagnésio da Pura Vida, que eu adoro, que melhora o sistema nervoso central aí, relaxa o sistema nervoso central e tem uma eficiência aí para o nosso intestino. Então, gosto bastante de usar esse magnésio. Gosto da glicina, da taurina. Então, acho que eu falei de todos. E da vitamina B6 também, gosto dela, né, à noite. Na verdade, tem vários outros precursores de serotonina que a gente trabalha e que a gente até também já estimula a serotonina, já dá uma acalmada. Então, às vezes, pode tomar à noite ou pode tomar 2 vezes ao dia, porque é interessante que B6, magnésio, você toma de dia, você não vai sentir nada, não vai dar sono. Mas à noite vai ajudar nesse estímulo, né? Da melatonina, do sono. Então, relaxa, né? Então, tem essa função aí à noite. Mas tem vários outros que eu também geralmente faço nas prescrições, porque ajuda, porque tem uns 5 aí conjuntinhos que são precursores de serotonina. Então, para facilitar a transformação da serotonina, a entrada da serotonina no cérebro, eles são muito importantes e a gente não consegue hoje comer isso tudo nos alimentos, né? E a aromaterapia agora, né? Que é maravilhoso. Aroma. E o Nutrissono, precisa falar dele. Nutrissono é um frequencial, gente, para o sono. É um medicamento de modulação frequencial floral, que ele tem a frequência da melatonina, do cálcio, do magnésio, do cobalto, do 5-HTP
e da valeriana. É lindo. Então serve para a saúde mesmo do nosso sistema nervoso central, para que todas essas funções metabólicas do nosso sono à noite sejam ativadas, né? Encontra Só que não pela adianta internet querer também, tomar né? isso daqui 1 hora da manhã e achar que vai fazer efeito, gente. O horário de dormir é 10 horas, 10h30, né? No máximo. 11 horas no máximo, porque não esquecendo do GH que a doutora Lilian falou. Lembrando também do sono, que saiu um estudo recente, né? Falando exatamente isso. O nosso pico aí, o nosso horário importante, máximo de produção de melatonina, que vai te dar uma quantidade boa, é até às 11 horas da noite. Ou seja, até às 11 é o ideal que a gente esteja na cama. Após as 11, você começa a cair a sua taxa de melatonina. Então, isso também vai interferir no seu sono e na qualidade do seu sono. Achei bem interessante essa pesquisa que saiu aí recentemente. E agora, a aromaterapia. O óleo top do top, coringa, da insônia, qual é, Beth? Lavanda. Lavanda. Toda vez que a gente fala em lavanda, primeira coisa que eu penso é no artigo científico que saiu na Alemanha com a lavanda, comparando o efeito da lavanda em óleo essencial. Não é lavanda a planta, a flor, não. É o óleo essencial. Não é não é um aroma, é o óleo essencial da lavanda comparado com o lorazepam, que é um benzodiazepínico, né? Que tem um efeito ansiolítico rápido. E eles fizeram um estudo que comparou o efeito da lavanda em 3 a 4 gotas ingerido nessa pesquisa, porque eles industrializaram um óleo essencial já num comprimido. E era equivalente a 3 a 4 gotas e compararam com o efeito do lorazepam. Resultado, isso foi uma pesquisa duplo cego, que é uma pesquisa séria, e o resultado é que o efeito era o mesmo. E a curto prazo, efeito agudo, o mesmo. Efeito a longo prazo, efeito prolongado, a lavanda teve melhores resultados do que o lorazepam, provando mais uma vez que a natureza é perfeita, né? Que lindo, né? É lindo a questão do óleo essencial de lavanda, né? E eu falo que tem outro daquela marca do Terra que tem a lavanda, mas tem mais plantas. Que é para aquela pessoa que já é viciada naquele medicamento Pax, Donarém, que já toma medicamentos há muitos anos, que é o Serenity. Você conhece ele? Eu não usei ainda, mas eu já ouvi falar que é maravilhoso. Então, para aqueles pacientes que não dormem de jeito nenhum, o Serenity, ele tem a cânfora, né? E a cânfora, a gente sabe que ela neutraliza a pessoa de várias coisas, né? Então, tem a lavanda, tem o Juniper Berry, tem o cinnamon, tem a cânfora, tem a cananga odotara, tem a majorana, tem a antemis. Né? Tem, para você ter uma ideia, gente, o Serenity, ele tem 15 plantas. Não esqueçam, uma gota de óleo essencial equivale a 30 xícaras de chá da planta. Então, toda vez que você inala uma gota, são 30 xícaras de chá da planta que você está inalando, né? Só o seguinte, gente, não beber. O único óleo essencial que está liberado para ingestão são os óleos da marca doTERRA, que é essa marquinha que a Beth mostrou. Os outros óleos essenciais são ótimos, mas a gente inala à noite. Então, você pode passar na palma da mão, inalar diretamente. Em criança, a gente dilui uma gotinha em óleo de coco e passa na planta do pé. Dorme maravilhosamente bem, fica calmo. Usar lavanda de dia acalma. A nossa live vai cair. Vai. Então vamos despedir? Ou você quer falar mais um pouquinho? Eu acho que você que sabe. Eu acho que a me gente fala. falou tudo, né? Eu acho que a gente Acho falou que a gente tudo. falou tudo, é. Os óleos Falta essenciais... 40 segundos. Ai, gente, então assim, vamos voltar, mas vamos despedir para a gente salvar essa, tá?
Eu Tá bom? quero agradecer, Beth é uma pessoa maravilhosa, agradecer todo mundo que eu convidei, que veio. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. A live vai ficar salva. Beth, beijo, boa Um noite. beijo grande, gente. Obrigada por você estar aqui. A gente vai sair agora, mas a gente vai voltar para terminar esse assunto com vocês, tá bom? Essencial. Combinado? Já. Combinado.